Salve galera, paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio hoje do podcast aqui da IPUB Santana de Parnaíba. E hoje, como todos os episódios, estou juntamente aqui com minha querida e a mais bela mulher deste mundo. Me desculpam as demais mulheres, mas essa para mim é a única, Wilmar Gonçalves. Amém, a paz do Senhor a todos, boa tarde. Muito feliz, na verdade, de estar nesse segundo episódio do Policat. O primeiro e o segundo foi uma bênção total. Na verdade, é o nosso terceiro Policat. Esse aqui é o terceiro. O terceiro Policat. Então, muito bom, né? Porque a gente aprende nesse bate-papo e, além de aprender, a gente também compartilha com vocês. Então, sejam bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos, queridos amigos. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal do YouTube, você não vai para os céus. Tem que nos seguir, se inscreve lá, por favor. É brincadeira, mas, por favor, se inscreve lá, que isso nos ajuda muito a crescer aqui para levar essa mensagem de salvação e restauração para cada um de vocês. E hoje vai ser um tema muito bom, que eu sei que você vai gostar, assim como já vocês têm olhado aqui no título desse vídeo. Vamos falar sobre família. Um tema que eu acho que é muito importante hoje na sociedade, falar desse tema. E para hoje temos um convidado especial, não é, meu amor? Sim, temos um convidado especial porque é o nosso professor. Olha, sim, é do Instituto Bíblico. Então, não sei se você quer apresentar o nosso querido participante hoje, nosso irmão Ronilson Pereira. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, irmão Ronilson. Glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse dia, poder ter esse bate-papo, ter esse momento de comunhão, de falarmos um pouco da palavra de Deus, um pouco das nossas famílias, né? Amém. Assunto tão importante. E estou feliz de estar aqui com vocês. Não, imagina, nós que estamos felizes de ter vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. É para nós uma honra, na verdade, ter vocês aqui, tá bom? Junto com sua família também, que está hoje aqui nos acompanhando, né? Fazendo aquele barulho, Ronilson, Ronilson. Vocês não conseguem ouvir, mas estão lá gritando, Ronilson, Ronilson. Ele trouxe sua família completa. Completa, são umas bênçãos, graças ao Senhor, amém? E, irmão Ronilson, nos conta um pouco de você, sua formação, um pouco da sua profissão, cargo ministerial dentro da igreja. Pode falar um pouco de vocês? Sim. Às vezes eu acho que é um pouquinho difícil de falar de nós mesmos, né? É mesmo. Eu acho É um pouco difícil, mas chamo Ronilson Pereira, estou na igreja Pentecostal Unida do Brasil há praticamente 20 anos. Então, minha mãe se converteu primeiro, depois eu cheguei e aqui estou durante os últimos 20 anos com alguns momentos mais altos, outros mais baixos, como todos, né? Como tudo na vida, né? Mas estamos aqui, hoje faço parte da Igreja da Moca com o missionário Aaron Anderson. Estamos lá, ocupo a posição de obreiro atualmente, mas eu costumo falar que eu sou o irmão Ronilson, continuo sendo o irmão Ronilson. Também estamos com o desafio de ir no IBA, de ministrar algumas aulas, algumas coisas no IBA. Muito bom. Amém. Então, estamos assim. Trabalho também secularmente e para sustentar a família, né? Há 17 anos trabalho na mesma empresa. Então, estou lá, comecei um cargo mais baixo, o Senhor foi abençoando. Hoje, trabalho na matriz da empresa e o Senhor tem nos abençoado. Eu percebo que o Senhor tem nos levado por caminhos que tanto a gente aprende secularmente quanto a gente pode aplicar na igreja também. Verdade. Então, eu gosto muito de estudar, o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, fiz logística, fiz pós-graduação, e hoje o que eu aprendi na faculdade eu posso usar na igreja. Então, eu percebo que o Senhor, Ele quer usar tudo isso em nós. Melhor é isso, né? Poder a gente aprender e colocar à disposição para a casa do Senhor. Sim. Acho que é muito bom. É mesmo. Você faz pouco tempo que foi ungido como obreiro, né? Foi? Pois é. Foi na convenção, foi uma bênção, né? Eu fiquei muito feliz por aquela ocasião, né? Você, junto com sua esposa, foi um momento muito especial e que me via lá, né? Eu vi o irmão Ronilson e eu percebi que era eu ali, né? Nossa, futuramente eu e minha esposa ali sendo ungidos, né? Como obreiros.
um momento comemorial muito bonito, né? Muito importante. Então, parabéns você, né? E também, além disso, que hoje é o nosso maestro, nosso mestre ali no IVA. E vou falar para toda a audiência aqui, né, que está nos assistindo. A aula que nosso irmão Ronilson ele está dando atualmente é Missiologia, uma aula que, na verdade, eu fui impactado de uma maneira muito especial, primeiramente por Deus, e que Deus tem usado a vida do nosso irmão de uma maneira muito especial e poderosa. E foi uma aula muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa mesmo, né? É bom quando a gente vai e nós nos deixamos usar por Deus. E essa aula foi muito impactante. Amém. Então, irmão, Amém. continua assim. Amém. Então, para nós é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado. É mal. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema que a gente veio falar hoje. Família. Família. Família, amém? Um tema delicado, né? Porque Difícil, família quando a gente fala de família, parece que é uma caixa fechada, Né? Mas nem tudo é fechado, porque, na verdade, sempre a gente vai aprender uns de outros, né? Acho que faz parte da vida. E qual que é o papel da família na perspectiva cristã, irmão? Como a Bíblia define e descreve a importância da família na vida de um cristão, mais ou menos? Bom, eu entendo que falar de família é um desafio nos dias de hoje, né? Principalmente porque existem tantas pessoas falando tantas coisas a respeito de família, uns tirando uma ideia daqui, outros tirando uma ideia dali, e às vezes a gente acaba sendo impactado por alguma coisa que de repente não é aquilo que é o propósito de Deus para nós e o propósito de Deus para nossa família. Então nós vamos ver que desde o começo, quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor já deu ali a instrução para eles. Falou assim, olha, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à mulher. Mas é tão interessante que depois de tantos anos que isso se passou, que o Senhor fez esse chamado, ainda hoje parece que muitas pessoas não entendem que o homem tem que deixar o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Então nós vemos ainda que os problemas acontecem por falta de compreender aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor determinou e ir por outro caminho. Então quando a gente vê pessoas fazendo algo que não seja dessa maneira, pessoas se unindo muito, eu vou me casar, mas eu vou continuar ligado aos meus pais. Para tudo eu preciso da aprovação dos meus pais. A gente começa a ver problemas. E o que Deus quer com família é justamente uma separação, não uma separação de que nós vamos esquecer quem nos criou. Não tem como, né? Não tem como, é impossível isso, né? Mas é um novo momento, né? É um novo momento. Constituir uma família é um novo momento. E o Senhor, ele ordenou e ele falou assim, além disso, o Senhor colocou a bênção sobre a vida deles. Ele falou assim, olha, multipliquem-se, encham a terra. Então, é muito interessante. Quando a gente foge disso, quando a gente foge do princípio da Bíblia, a gente está fugindo do conceito que o Senhor instituiu para a família. Então, família é algo que precisa ser muito bem cuidado, precisa ser muito bem trabalhado à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, para que a gente possa cumprir o nosso papel como família. E acho que hoje a gente vai falar bastante aqui sobre esses papéis, né? Vamos sim. E é interessante que você está falando sobre a sociedade, e é que hoje em dia, e não é o tema que a gente está querendo falar, mas esse tema de família, quando Deus criou Adão e a Eva, ele criou homem e mulher, né? Sim. Então, o fundamental e que a base familiar é que é composta por um homem e uma mulher. Sim. E uma das coisas que a gente viu ontem na aula, e que hoje também falei para a igreja, é que a sociedade está deixando do lado a palavra do Senhor, onde daí é que nasce a verdadeiras, como você falaria? Leis morais. Leis morais. Sim. Sabe? E quando a gente fuge daquilo, não tem como ser uma família realmente sustentável, uma família que seja agradável Sim. e útil ainda na sociedade, Uhum. tanto como na igreja na sociedade, né? Então é interessante isso e que é triste como o mundo tá se inclinando às coisas que estão longe de Deus. Sim, sim. Estão longe de Deus. E eu sempre falo, se a família não está dentro
dos planos de Deus, se não está ali, que o centro é Jesus, dificilmente vai ser uma família que vai permanecer. Sim, isso tem um impacto direto, principalmente na igreja, por exemplo. Sim. Nosso pastor costuma falar, a igreja é feita de famílias. Sim, Famílias fortes fazem uma igreja forte. Tá certo. sim. Famílias fracas fazem uma igreja fraca. É impressionante como o reflexo da família, daquilo que é vivido dentro do lar, tem um impacto direto para a comunidade cristã, no caso nós como igreja, né? Então, quando a família não é bem estruturada, provavelmente, quando a família não é bem estruturada, nós vamos perceber que vai refletir de alguma maneira na igreja. E aí nós vemos, por exemplo, governos totalitários, né? Aqueles governos que querem o poder, querem tirar a democracia, coisas do tipo. Primeira coisa que eles fazem é atacar a família. Então é atacar os papéis. Tirar o papel do homem, porque dentro da família cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, os filhos têm os seus papéis. E quando você tira algum desses pontos, você enfraquece algum desses pontos, você enfraquece a família. Se você enfraquece a família, você tira a referência. Se você tira a referência, por que eu vou lutar? Por que eu vou lutar contra algo que eu sou contra, se eu não tenho referência do porquê lutar por isso? Então, por isso que a família é tão atacada nos dias de hoje, né? E aqui a família é a base da sociedade. Sim. Então, ela é a estrutura. Quando Deus criou o homem e a mulher. Para quê? Para se multiplicar. Então, se destrói a família, destrói a sociedade. A gente aí se enfrenta também aos desafios, né? Que, na verdade, por causa de governos e muitas outras coisas mais, a gente enfrenta desafios para construir famílias, na verdade, tanto dentro da igreja como na sociedade em geral. Sim. E aí é onde a gente ressalta, né? Quais que seriam esses princípios cristãos que poderiam ajudar, né? Ajudar as famílias a lidar com esse desafio. Sim, sim. Eu acho que assim, o que a gente mais pode entrar para poder ter uma família bem estruturada é justamente os princípios que estão descritos na Bíblia. Amém. Aqueles princípios que estão descritos na Bíblia em relação à família, se nós seguirmos ele, provavelmente nós teremos um bom caminho, teremos um bom êxito. Então, a Bíblia diz ali, e é muito interessante que falar isso nos dias de hoje parece que é algo assim de outro mundo, né? Mas quando a gente fala que um jovem tem que respeitar o mais velho, que um jovem deve obediência aos pais, deve honrar aos pais. Esse tipo de coisa, quando a gente fala hoje, parece assim uma coisa de séculos. Não, isso aí ficou para trás. É antigo, sou antigo, exatamente, não precisa. Atualiza. Exatamente. É tão interessante que se você vê um filho, um jovem, e aí vamos falar aí na média de 14, 15 anos, um jovem que dá satisfação para o seu pai, olha pai, estou saindo para lugar tal, as outras pessoas olham assim e acham estranho, né? Acham estranho. Mas é justamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o filho ele deve honrar o seu pai para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E quando nós aprendemos isso dentro de casa, quando nós temos uma família bem estruturada, aonde existe o papel do pai, existe o papel da mãe, os filhos aprendem com os pais sobre submissão, sobre esse ponto de vista de respeito, então todo mais vai bem, porque isso vai refletir na sociedade. Se hoje nós temos pessoas na sociedade que não respeitam os mais velhos, que não respeitam as autoridades, que não respeitam a polícia, e não respeitam as hierarquias, isso está ligado porque, na verdade, dentro de casa ela não aprendeu a respeitar. Não foi reforçado. Não aprendeu a respeitar o pai, não aprendeu a respeitar a mãe. Então, esses princípios bíblicos de família, de ser criado, onde cada um tem o seu papel, e eu não posso ultrapassar o limite do meu papel, normalmente, se isso é seguido, dá certo. Quando alguém começa a cumprir o papel de outro, é onde começa a dar errado. Então, se uma mãe começa a fazer o papel do pai, você vai ver que essa família talvez já não esteja muito bem estruturada. Mesma coisa se o pai começa a fazer o papel da mãe, não vai dar muito certo. É porque cada um tem sua função. Sim, Esse é o papel. sim, cada um tem a sua função. Esses dias eu estava vendo um estudo muito legal, dizendo que a criança, quando ela nasce, os primeiros anos ela
tende a ser voltada mais para a mãe, por causa daquele momento de amamentação e tal, e depois ela começa a se espelhar mais no pai. Então, por isso é importante cada um ter o seu papel bem definido, porque senão começa na cabeça da própria criança, começa a criar uma bagunça, né? Peraí, quem eu devo seguir? É o pai, é a mãe? É interessante isso. É interessante, porque imagina, então, essa ideologia de gênero, homem com homem, que você pode se casar e tudo demais, tá longe dos princípios morais do Senhor, né? Sim. E é incrível, você também citou o versículo sobre honrar o pai e a mãe. Aconteceu com uma pessoa que a gente conheceu, muito jovem, e ele batia na mãe. Meu Deus. Batia na mãe. Ele amaldiçoava a sua mãe e tudo mais. E é incrível que a minha esposa se encontra com a senhora, e a senhora fala para ela: não, meu filho morreu de uma enfermidade no cérebro, Uma bactéria na cabeça. uma E era bactéria. muito novo. E era novo. Sim. Então, assim, aí você cumpre o que a Bíblia diz, né? Olha, se você não aprende a honrar a sua mãe, a seu pai, infelizmente seus dias Sua vão vida acabar. vai ser Você cortada. está contra a palavra de Deus. Você está Exatamente. contra a palavra de Deus. E é um tema bem interessante, assim, porque família, como já a gente disse, é a base, né, da sociedade. E é um desafio total, hoje em dia, uma família permanecer. Porque hoje em dia é muito comum ver lares, né, disfuncionais. É o que mais tem. Mas tem. Sim. É o que mais tem. Eu me criei um lar disfuncional. E querendo ou não, isso tem uma desestabilidade, tem outra. Sim. É bem diferente. Então, dentro da igreja, para nós manter isso, é tipo que um desafio. As pessoas não desafio acreditam. gigantesco. Não, casar com a mesma pessoa a vida toda. O casamento, falar de casamento hoje, as pessoas falam, casar pra quê? Se você casar, é pior, é melhor viver assim. Então, vemos como o inimigo mesmo tem distorcido, né, aquela vasta que o Senhor estabeleceu lá no livro de Gênesis. Não, e o pior é que quando você fala com autoridade e fala para corrigir as pessoas através da palavra do Senhor, elas ficam ofendidas. Sim. E eles falam: olha, você não tem direito nenhum de mexer com a minha família. Olha, não sou eu. São os princípios básicos que a palavra do Senhor ensina para cada um de nós. Como sociedade, é importante a gente se alinhar com os princípios de Deus, para a gente ter uma família realmente sólida, Sim. não somente na sociedade, mas ainda também dentro das igrejas. Porque ainda que sejamos igreja, não quer dizer que não aconteçam problemas familiares. Ainda dentro das igrejas acontecem muitos problemas Muitos na igreja. familiares, Muitos sabe? paralelos, sim. E é por causa de que eu acho que por causa de que nós não priorizamos a Jesus dentro dos nossos lares, onde não damos uma importância muito maior à parte espiritual dentro do lar. E aí, como eu queria falar para vocês, perguntar, né? Como que a oração e a espiritualidade, ela pode fortalecer os laços familiares? Nossa, esse tema é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós estávamos falando sobre isso com os pais na igreja, né? Se a gente pegar ali em Deuteronômio, Moisés, quando ele está com os filhos, né? Então, os pais morreram porque eram murmuradores, não queriam fazer aquilo que o Senhor queria e no deserto eles morreram. Quando veio a nova geração dos filhos, Moisés então reúne eles e Moisés começa a falar com eles, começa a relembrar os 10 mandamentos, relembrar a lei. E ali no capítulo 6, Moisés, quando ele está repassando essas informações para eles, Moisés fala assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então Moisés vem construindo isso com eles. E logo após Moisés falar para eles que eles precisam amar ao Senhor sobre todas as coisas, Moisés ele fala assim, ó, e vocês precisam ensinar isso dentro de casa. Então é uma coisa que não está separada. É verdade. Eu não posso imaginar que eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor e posso deixar o meu filho de qualquer jeito. Imaginar que porque ele está me acompanhando na igreja, automaticamente ele é crente. Nossa, É verdade. muito Muito importante. E muito forte. Sim, é muito forte. Isso é muito Porque forte. se ele não tiver um encontro com Deus,
Não adianta simplesmente ir para a igreja. Amém. Amém. Então Moisés ele fala isso, fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus, mas você trará isso para dentro da tua casa. Então você repassará isso para o teu filho, e ele vai mais além. Ele fala assim, você repassará isso para o teu filho em todos os momentos, levantando, Sim. deitando, assentado, em todos os momentos. Então é papel dos pais repassar isso para os filhos. E não somente falar assim, tudo bem, eu estou indo para a igreja, sou cheio do Espírito Santo, fui para o culto hoje, falei em línguas, está tudo certo. Mas se eu vou para a igreja, se eu sou cheio do Espírito Santo, mas o meu filho não é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que nós devemos ter, que talvez alguma coisa precisa ser revista. Gente, esse ponto é muito, muito interessante. E eu acho que esse ponto ali é um desafio muito latente dentro das nossas igrejas. Porque muitas vezes as crianças crescem dentro da igreja e pensamos assim, automaticamente, não, ele nasceu na igreja, ele conhece, e a criança muitas vezes nem sabe que ele precisa se arrepender. Sim. Entendeu? E uma coisa que é ensinado, assim como Moisés estava ensinando o povo, eles devem de ser ensinados, né, a como eles devem viver para Deus. Porque eles não nascem sabendo como viver para Deus. Então, não é só o exemplo, também é ensinado, vamos fazer. Então, muito interessante. O grande problema de agora das igrejas também é que eles dizem que, não, meu filho está lá, mas lá tem uma maestra da escola dominical. Uma professora. Uma professora da escola dominical, que seja ele que ensine para ele. Mas, na verdade, uma coisa que eu gostei muito, que eu ouvi de você mesmo, que você falou, o culto, eu sempre ensino aos meus filhos que os cultos iniciam dentro de casa. Dentro de casa. É dentro de casa que começa. E esse eu fiquei tão... Uau! Tinha muito tempo que eu não via alguém falar dessa forma para dentro da sua casa. Eu, pessoalmente, tinha muito tempo. Então, essa parte espiritual que você está falando, que estamos falando, a parte de oração, levando a ele na família, um ponto que precisa ser mais falado dentro das igrejas. Sim. Precisamos. E não é por falar mal, né? Mas muitas das vezes os pais estão procurando a presença do Senhor, mas os filhos estão... Não estão nem aí. Não estão nem aí. Sim, exatamente. Não estão nem aí. É igual a irmã falou, que veio de um lar que não era muito bem estruturado. Eu também. Minha mãe foi uma guerreira, sempre foi uma guerreira. Nós fomos criados praticamente somente com a minha mãe. Mas me faltou essa parte de pai. E chegou um momento da minha vida que eu olhei e falei assim, poxa vida, eu não tenho um homem em quem me espelhar. Eu sempre tive a minha mãe como uma mulher guerreira, trabalhadora, que sempre fez de tudo para nos criar, para criar os filhos. Mas eu não tinha esse lado de falar assim, ok, mas e agora? Como eu devo agir? Então, é papel da igreja falarmos sobre isso. Falarmos justamente sobre essa construção da família. Porque, na verdade, o filho, quando a gente fala dessa parte espiritual, do filho e da família, é uma construção. É a gente construir um ambiente dentro de casa onde os filhos eles vão entender que eles estão também debaixo daquela bênção. E entender o porquê que a gente ora antes de se alimentar. Por que a gente ora antes de se deitar? Por que a gente faz isso e tributa a Deus? Se a gente não explicar isso para os filhos, como diz lá em Deuteronômio, eles podem até perceber. Mas eu conheço gente que fala assim, meu pai é crente, ele sempre orou e tal, mas eu não... Ou eu vou na igreja porque meu pai me leva. Porque o meu pai me leva. Esse é o mais comum, né, que a gente ouve na igreja, né? Eu vou para a igreja porque meus pais me levam. E já era. Mas isso é interessante, né? E aí, no mundo que está tão secularizado hoje em dia, eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, Ronilson, como que você consegue transmitir esses valores cristãos e os ensinamentos bíblicos para seus filhos? Como que você faz, sabendo que seus filhos eles vão para a escola e eles lá estão aprendendo outra coisa, Sim. que talvez possa estar até longe dos princípios cristãos? Sim. Então, sim. como você faz isso ali? A gente não tem filhos, mas a gente está aprendendo hoje aqui, né? Você é pai, então como que você faz esse papel? Sim. É um desafio, né? É um grande desafio.
Hoje nós estamos na era da informação, da tecnologia. Então, tudo está ao alcance de um celular. Com o celular, você tem acesso aos mais diversos conteúdos possíveis. Seja de sexo, seja de drogas, seja de tudo quanto é tipo de assunto possível. Então, eu entendo que o que é mais importante hoje dentro de uma família é o diálogo. E um diálogo aberto. Essa conversa aberta. Então, eu preciso, dentro da minha casa, falar com os meus filhos, é claro que com cuidado e tomando ali cuidado para não ultrapassar nenhum limite, mas eu preciso falar com eles dentro da minha casa sobre drogas. Porque se eu não falar sobre esse assunto dentro de casa, eles vão aprender isso na escola. E eles vão aprender talvez da pior maneira possível, com alguém chegando e oferecendo para eles experimentar alguma coisa. Se eu não prevenir isso antes de falar dentro de casa, talvez nós podemos ter um problema. Da mesma maneira sobre sexo. É um dos temas mais polêmicos. É um dos temas mais polêmicos. E menos Sim. falado, na Menos verdade. falado também. Exatamente. Fala tabu. É um tabu. É um tabu hoje em dia. É um tabu. Eu lembro que quando eu era pequeno, sempre foi assim uma coisa de que a gente via os mais antigos, né? Não. Ninguém fala sobre sexo, porque era um pensamento mais antigo, né? Era um pensamento antigo. Só de pensar já... Mas nós precisamos falar. Teve um dia que meu filho chegou, ele estava na 4ª série, e no livro dele, o livro didático da escola, estava lá na aula de anatomia apresentando o corpo humano. E aí começa a vir os questionamentos, as dúvidas. Se eu colocar uma pedra em cima desse assunto e não falar, ele vai buscar uma outra fonte que possa explicar isso para ele. É porque a curiosidade já foi A despertada. curiosidade vai ser aflorada. E essa outra fonte que vai falar com ele, talvez não tenha o mesmo cuidado que eu tenho. O mesmo impacto. Talvez não tenha o mesmo impacto e talvez não tenha a perspectiva bíblica para poder abordar o assunto. Exatamente. Então, é o que eu falo para eles. Eu falo assim, ó, quer conversar? Vamos conversar. Senta comigo, vamos conversar, eu vou te explicar. Eu normalmente não gosto de fugir de nenhuma pergunta deles. Por mais difícil que seja. Sim. Prefiro enfrentar. Às vezes dá vontade. É mais fácil fugir da pergunta. É mais fácil. É mais fácil. Mas eu gosto de fazer isso justamente para trazer esse conceito bíblico, aproveitar como uma oportunidade de abordar a Bíblia em cima daquele assunto, para que eles possam também aprendendo e criando esse pensamento, esse sentimento. Eu imagino que... Esse tema de sexo é um tema que, na minha vida pessoalmente, que eu sendo criança, foi uma coisa que foi muito impactado na minha vida, porque quando eu falava esse tema, eu sendo criança, para meus pais, principalmente para meu pai, ele sempre ficava brincando comigo somente, mas ele não me explicava as coisas. E eu poderia dizer que eu terminei descobrindo aquilo da pior maneira, que terminou afetando a minha, vamos falar, minha adolescência como tal. E isso foi um impacto muito forte para mim, no meu crescimento como tal. E por isso que eu falo, isso hoje em dia é um tabu muito grande, Sim. de que os pais não querem falar de sexo com os seus filhos, talvez da melhor maneira, e a melhor maneira é com os princípios bíblicos. Sim. Com os princípios bíblicos. Porque senão o filho termina crescendo de uma forma que ele é afetado pela sociedade e ainda por outras pessoas que têm malas intenções, e essa criança é afetada. Sim. Entendeu? Então são coisas que... Por isso que eu falo com minha esposa muitas vezes isso, de que hoje em dia os pais querem levar a seus filhos para que lá na escola seja a escola que ensine para eles o sexo ou demais coisas. Valores, antivalores. Antivalores o que estão ensinando hoje em dia, sabe? E é preocupante. A gente precisa se posicionar muito mais nesse assunto. Sim. E mais como igreja, eu considero que a gente deveria de falar esses assuntos com muita mais propriedade, sabe? Por quê? Porque somos nós que temos a verdade, somos nós que temos a Bíblia, a palavra de Deus, que ele é libertadora. Sim. Entende? Que ensina o correto. Quem ensina o correto? Quando falarmos de sexo, até para mim é um tabu ainda. Porque na minha época também não se falava de sexo. É. Então, você fala sexo, oh meu Deus, é ruim. Não, o sexo é natural.
porque foi deixado para o homem e para a mulher. Deus que O problema é quando se faz da maneira da maneira incorreta. incorreta, exatamente. E é ali que a Bíblia nos ensina E esse é como o que grande deve ser problema. consumido. Exatamente. E esse é o grande problema que nós temos atualmente. Porque a pornografia, ela está aí. Exatamente. Às vezes nós queremos poder fechar os olhos, colocar uma cortina e imaginar que nunca vai acontecer próximo da gente. É. Mas quanto mais a gente posterga esse assunto, quanto mais a gente deixa de falar a respeito, isso vai impactar. Isso pode impactar os nossos filhos, isso pode impactar os nossos jovens na igreja. E está impactando. hoje em Está dia. impactando. Hoje em dia está está impactando. Porque os desejos são Exatamente. natural. Sim, Exatamente. E se nós não trouxermos isso, à luz da palavra de Deus para discutir, para pegar na mão dos nossos jovens, de quem está dentro da igreja, falar assim, ó, é por aqui, é isso que diz a palavra de Deus, nós não podemos cruzar esse limite. Se nós não fizermos isso, o mundo vai falar. Só que o mundo hoje está falando de uma outra forma. E o mundo vai falar assim, ó, E bem faça o que você distorcida. quiser, seja feliz, busque os seus prazeres, e a vida é isso. E às vezes nós estamos pecando por omissão, É, exatamente. por ter a verdade Nossa. e não querer falar a respeito. Então, é um ponto... É difícil, né? É um ponto difícil, Mas eu gosto. precisa Eu ser gosto de dito. falar e levantar esses questionamentos aqui no podcast, porque para isso foi criado esse canal aqui. Foi para isso, talvez para, como que se fala, quando você mexe no alvo, você vai ver o que cai, Sim. né? Então é necessário a gente muitas das vezes falar temas assim, e mais hoje em dia em questão da família, que é uma coisa muito delicada, que está impactando muito a sociedade, já ainda dentro das igrejas está se vendo afetada por causa disso. O sexo é uma das coisas que a família precisa conversar, os filhos, os pais precisam sentar e falar claramente pela palavra de Deus isso, porque então ali vem a pornografia também. Sim. E impacta no futuro, porque já no momento que já entra na adolescência, começam aqueles desejos, né? E a Bíblia fala sobre isso. Fuge das paixões da mocidade, Sim. né? Então já a Bíblia nos saber o que devemos fazer. A Bíblia nos ensina de como devemos fazer no momento correto, Uhum. né? Então, se nós não falarmos disso, acontecem as coisas erradas. Aí vem a fornicação, aí vem também, às vezes, os jovens se casam erradamente, porque foram Só pelos muito desejos. só pelos desejos. Então, isso impacta no futuro da mesma família E que daí- que ele vai formar. E aí que nascem as famílias disfuncionais. Exatamente. É por causa disso. Por quê? Porque aquilo... Porque não foi um tratado. tabu que Porque não foi tratado. não foi tratado, exatamente. Exatamente. E aí, olha, meu pai do céu. Eu sei que a gente vai criar outro tema aqui dentro do podcast, onde vamos falar diretamente sobre isso. E vamos aprofundar muito mais à luz da Bíblia. Esse Sim. tema, mas é necessário a gente falar sobre isso. Sim, precisamos. Precisamos falar disso. Mas, enfim, na verdade eu estou gostando muito mais. Vamos continuar com a mesma linha. Mas muito bom, né? Porque, assim, hoje em dia, falar de família, achamos que é só parentes. É. Minha avó, minha tia. Mas nós estamos falando do núcleo familiar mesmo. Exatamente. O que é a mulher, o homem e os filhos. E isso que é a base da sociedade. Então, nós aprendemos na Bíblia, né? Que essa base da sociedade tem uma base também. Então, a base da família é a oração. Sim. Essa é a base da família. A base da sociedade é a família, e a base da família é a oração para poder, né, estar firme e se constituir da melhor forma. Amém. Eu acho que é isso que a gente está... Sim, exatamente. Tá certo. E a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que Deus está sobre o homem. Sim, E o homem vindo logo abaixo de Cristo, ele como cabeça da família, Sim. ele tem esse peso e essa responsabilidade. Tanto que quando nós olhamos para a Bíblia, o peso de responsabilidade do homem e da mulher é bem diferente, né? são bem É diferentes. diferente. Para o homem é bem mais pesado. E, infelizmente, o que nós vemos é que hoje existem alguns homens que não querem ouvir isso, não querem fazer aquilo que realmente a palavra do Senhor diz que o homem tem que fazer. Então, o homem é quem tem que ir na frente. O homem é quem tem que assumir esse papel. E esse papel de ser o sacerdote do lar Sim. e de ensinar. E é muito sério isso.
Algum tempo atrás eu passei por uma situação com meu filho que ele chegou e falou assim, pai, eu tô com um problema na escola e tal. Mudou de escola e tal, não estava se adaptando, tinha questão de algumas amizades que ele... Porque querendo ou não, os nossos filhos, eles são diferentes. Querendo ou não, porque eles estão ali dentro da igreja ouvindo coisas contrárias ao que está sendo praticado Lá fora. lá fora. Sim. Então tem esse impacto, tem esse choque. E eu fiz a minha parte, eu fui lá na escola, procurei entender o que estava acontecendo, comecei a conversar, chamei ele em particular, comecei a conversar com ele, comecei a investigar o que estava acontecendo. Mas uma das coisas que eu fiz foi falar para ele, falar, filho, vem cá, nós temos um problema. E não adianta a gente fugir desse problema. O problema está aqui. O que a gente pode fazer? Então sentei com ele, falei assim, a gente vai agir assim, a gente vai agir assado. Montei uma estratégia junto com ele para que ele pudesse entender e falei assim, agora nós vamos orar. Vamos orar, porque se nós temos um problema, nós temos que submeter isso ao nosso Deus. Amém. E eu vejo isso como uma oportunidade também, justamente de fazer aquilo que está lá em Deuteronômio. Falar em todo o tempo da palavra e ensinar. E nós começamos a orar, eu comecei a orar com ele e tudo mais. E aí, quando foi para voltar esse ano para as aulas, eu percebi ele meio apreensivo. Aí eu falei com ele, falei assim, eu vou te levar lá. Então, no primeiro dia eu fui junto com ele, olhamos a lista, a sala que ele estava. E na hora que ele leu a lista, ele ficou meio assim. Eu falei, que foi? Eu já tinha entendido o que estava acontecendo. Eu falei, o que foi? Ele, nossa, pai, eu tô em outra sala, com outras pessoas. Aí eu já tinha entendido que Deus já tinha agido ali no meio, né? Deixei ele ir, ele entrou e tal, depois fui buscar ele mais tarde. Quando eu fui buscar, eu perguntei, falei, e aí, filho, como foi seu dia, como foram as coisas? E ele já tava bem alegre, assim, sabe? Eu falei pra ele, você percebeu o que Deus fez por você? Que Deus ouviu a sua oração? Então, eu entendo que é justamente isso, é uma construção. Não adianta eu querer plantar alguma coisa no meio do problema e querer um resultado no meio do problema. Isso, na verdade, é fruto daquilo que vem sendo feito antes, lá atrás, né? Eu me lembro que chegou um determinado período, quando eles estavam com 6, 7 anos ali, que eu e minha esposa começamos a nos incomodar. De falar assim, olha, eles precisam ser batizados com o Espírito Santo. Eles precisam ter a experiência deles. Porque é muito maravilhoso levar eles para a igreja? Sim, é muito maravilhoso. Mas até fácil, né? Sim, é Só até falar fácil. assim, tá? Exatamente. Mas eu penso que eles precisam ter as experiências deles. Porque quando chegar esse momento difícil, que talvez eu não esteja lá com ele, ele vai se lembrar, não, uma vez eu já orei, quando eu estava com dificuldade. E Deus ouviu a minha oração. Deus fez algo por mim. Então, por mais que eu esteja longe, o Senhor está ali no meio do dia a dia dele para que ele possa continuar e ele possa ter essa confiança de falar assim, eu já orei uma vez e Deus já fez. Então, se eu estou com outra dificuldade, eu vou orar de novo. É claro que nós não temos garantia nenhuma, né? Nós fazemos o melhor que nós podemos. Sim. Mas eu tenho certeza que quando nós entregamos e dedicamos o máximo ao Senhor, o Senhor, ele também, ele retribui isso a nós com essa bênção sobre a família. E é que é bem mais fácil a criança se achegar sinceramente na oração com Deus. Sim. É muito mais fácil, então não tem como Deus não ouvir aquele coraçãozinho, né, humilde diante dele. E é muito bom, né? Adorei porque, olha, mostrar para a criança qual que é a solução, mostrar a estratégia dele resolver e mostrar que a oração é uma solução é muito bom. Porque ele não vai esquecer, ele sempre vai ter problema, sempre vai passar dificuldade, mas ele sempre vai saber que ele vai ter uma resposta, que ele tem aonde correr. E não é só o papai e mamãe ensinar a oração. Muito bom. E faz parte da experiência dele mesmo com Deus. Nossa, gostei, adorei. Adorei, meu. Adorei. Amém. Tô aprendendo bastante, viu? Não tenho filho ainda. Ainda a gente não tem filho, né? Mas a gente tá aprendendo, isso é muito bom. Que a gente já vai... É um desafio e tudo mais. Mas é interessante, não? Porque dentro das famílias, existem uma coisa que toda família tem que passar por isso. São brigas. Sim. As brigas, as pelejas, irmãos com irmãos, pai Sim. com filho, filho com pai, pai com mãe, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que passar. Mas, além de a gente saber que isso acontece, eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, como que você como cabeça, como sacerdote, né, da sua casa, você consegue levar essa reconciliação dentro da sua família e voltar novamente a que aquele ambiente possa
ficar só Deus. Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante, porque vai acontecer. Vai. As diferenças, elas vão acontecer. Por Os exemplo, conflitos familiares os sempre conflitos familiares, eles sempre vão acontecer. Até um dia atrás, foi o caso que eu citei em aula, né? Foi bem interessante que os meus 2 filhos, eles são muito próximos, assim, 1 ano e 7 meses de diferença, né? Então, muita gente pensa até que eles são gêmeos quando a gente sai. E eu sempre gosto de construir isso dentro de casa. Então, como o nosso culto no domingo é pela manhã, e eu gosto muito do culto de domingo pela manhã, que eu explico isso para eles também. Eu falo assim, ó, nós estamos oferecendo o que melhor nós temos no dia, nós já vamos entregar para o Senhor, que é o nosso culto para o Senhor. Então, quando a gente levanta em casa, eu já falo para eles, ó, nada de celular, nada de videogame, nada de distrações. Nós estamos preparando o nosso culto, enquanto nós estamos em casa nos preparando, estamos preparando o nosso culto, porque quando chegar lá na igreja, o nosso culto já começou aqui. E eu sempre falo isso para ele, minha esposa também. E eu acho que o segredo é esse, né? É o casal estar em união. Se o casal não estiver em união e não estiver em um só propósito, principalmente em relação à criação dos filhos, com certeza vai ter problema. Então, eu e minha esposa, a gente sempre teve esse pensamento de que, olha, o que nós queremos para as crianças? Ah, nós queremos isso? Então tudo bem. Então nós vamos perseguir isso, independente do que uma pessoa possa falar ou outra pessoa possa falar. Nós vamos perseguir isso. E eu acho que o sucesso está justamente nesse alinhamento. Uma vez que isso está alinhado, fica muito mais fácil da gente seguir. E aí a gente sempre explica isso para eles. Ó, antes do culto, né, momento de celular, a gente está se preparando para ir para o culto. E aí teve um dia que eles estavam em casa, os dois, aí teve uma desavença, e aí o Davi ficou bem bravo com o Pietro, e falou assim, olha, Pietro, tô muito bravo com você, mas eu só não vou pra cima de você porque o pai falou que o culto começa em casa, e eu tô me preparando pro culto. Olha só, né? Ai, gente do É céu. engraçado, né? É engraçado, mas isso mostra justamente essa construção, deles conhecerem isso e deles entenderem isso, que mesmo nos momentos de conflito, de que eu tenho que parar e falar assim, opa, peraí, tô me preparando pro culto, então eu não posso ficar bravo, não posso ficar com raiva. Então vai acontecer. E não tem como a gente fugir disso. Vai acontecer. E quando acontece, eu acho que é aí que entra o nosso papel do pai, papel da mãe, de autoridade. Eu acho que tem muito disso, porque a criança tem momentos em que você precisa demonstrar autoridade. Fala, opa, parou, não é assim, vamos lá. Tem momentos que a gente precisa entender o que está acontecendo, se algum lado está mais com a razão, se o outro lado está menos com a razão, para tentar entender e sempre explicar. Eu acho que sempre levar por esse lado de explicar o que está acontecendo, por que que não pode acontecer aquilo, não é somente brigar, não é somente colocar de castigo. Ah, vocês estão brigando, então vai pro castigo. Não, precisa se conversar, entender o que está acontecendo ali, porque talvez ali caiba um aconselhamento. Às vezes a desavença está acontecendo por alguma situação que não foi tratada, por alguma situação que às vezes o filho imagina, que meu pai está dando mais atenção para mim do que para o meu irmão. Então, às vezes a criança quer chamar a atenção. Então tem tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo facilita muito. Eu e minha esposa sempre falamos para eles. A gente fala assim, ó, eu não faço para um filho o que eu não posso fazer para o outro. Então, eu não vou comprar um tênis para um filho se eu não posso comprar 2. Se eu não posso comprar para os 2. Justamente para trazer para dentro de casa esse senso de que nós somos uma família e nós vamos fazer tudo igual para todos na medida do possível. E não Então, tem preferência. não pode ter preferência. Não pode ter preferência. Notável se é assim. Se tiver preferência, a gente... Cria esse receio entre eles. Rivalidade. Exatamente, senão fica igual Jacó e Esaú, né? Um filho é do pai e outro filho é da mãe. Aí dá problema. O negócio não dá Aí é certo. por isso que um queria matar o outro, né? Totalmente, meu pai do céu. É interessante, é interessante. É muito bom e eu gostei muito do podcast de hoje, com o nosso irmão Ronilson falando sobre a família. E eu considero que a gente poderia abordar muitas coisas mais dentro da família, né? Mas eu espero que hoje não seja a primeira vez, nem a última, que você esteja aqui com nós outros. Eu quero agradecer muito sua presença, irmão Ronilson. Obrigado. Muito obrigado pela sua sabedoria que hoje Deus. você trouxe a esse lugar
que eu gostei muito do seu posicionamento, da sua fala. Amém. Eu também estou muito grata, né? E eu acho que todo mundo que assistir esse podcast vai ser muito grato, porque eu acho que a informação que o irmão trouxe ontem foi muito, muito boa mesmo. Esse de valores, da estratégia, né? De dar para as crianças o valor e a importância da oração. Essa parte, né? De estar em concordância, o que é a mulher e o homem, é muito necessário. Não é um que tenha razão e o outro não, senão chegar a um acordo, nem para poder ter paz dentro do lar. Então, eu acho que é de muito, assim, de muito peso para nós aprendermos. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada e com certeza vai voltar de novo. Vai voltar. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos à disposição sempre para poder ajudar. Amém, obrigado. Amém. E antes de encerrar também, eu quero agradecer a nossa audiência que está ali. Muito obrigado por assistir hoje um episódio mais, né? Nosso terceiro episódio, falando sobre a família. Se você gostou, compartilhe esse podcast, esse episódio aqui agora. Nos siga ali, se inscreve ali no canal. E também, se você tem alguma coisa, alguma curiosidade, pode comentar ali. Se você está querendo ouvir algum tema em específico, pode nos escrever ali que a gente vai, com certeza, responder você e talvez até, também fazer, né, um episódio daquele comentário que estão querendo, tá bom? Então, sem mais, muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.